Beleza, como é que vocês estão? Espero que esteja todo mundo bem. Hoje a gente está iniciando o nosso encontro número 9, onde a gente vai falar um pouquinho sobre as listas em Python, né? Então, no nosso encontro passado a gente falou um pouquinho sobre lista, quando a gente tocou no tema laço de repetição, e achamos conveniente trazer esse assunto hoje, para que você fique cada vez mais aprofundado, conhecedor desse assunto. Então me espera que depois da vinheta é desse tema que a gente vai falar. Beleza, galera? Bem, vou começar aqui fazendo um convite. Se você não é inscrito no nosso canal, se inscreva. Se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo, tá? Mas você que já é conhecido, já é de casa, não deixa de dar aquele seu joinha, porque ele estiver precisando estudar um pouquinho esse assunto. Uma introdução muito bacana ele vai ter aqui nesse vídeo rápido sobre listas em Python. Então, sem mais delongas, a gente vai aqui iniciar esse bate-papo do nosso encontro 9, tá? Primeira coisa, vamos relembrar um pouquinho o nosso vídeo passado, o nosso encontro passado, onde a gente falou sobre laço de repetição. Falamos sobre dois tipos de estruturas de repetição que a gente utiliza bastante na programação. A primeira, que é do tipo while, né, onde a gente utiliza o while, onde ele faz uma verificação no início da estrutura de repetição, e também é necessário que a gente, dentro do próprio código, a gente crie um mecanismo, uma variável ali de controle, para que em algum momento esse while seja dado como falso, né? Senão ele pode entrar em quê? Um loop infinito e ficar ali consumindo memória do teu dispositivo, tá? Então a gente criou aqui uma variável de controle chamada x, dentro dela armazenamos o valor 5, tá? Vou dar o play aqui nessa célula, e logo abaixo a gente tem nossa estrutura de while, onde ele vai verificar se o valor de x ele é menor do que 10, tá? Então o valor de x ele pode chegar no máximo a 9, tá? Ele pode ser menor do que 10, mas ele nunca pode ser igual, nem poderá ser maior do que 10, tá? Aqui essa é um while simples, onde ele vai imprimir na tela o valor de x, e depois de imprimir o valor de x ele vai incrementar um valor, vai somar o valor mais 1 a x, né? Então isso daqui nada mais é do que ele dizer que vai pegar o valor do x e vai somar mais 1, tá? Então vamos realizar esse play aqui e perceba. Na primeira realização, o x é igual a 5, que foi o valor que nós armazenamos aqui em cima. Na segunda, após incrementar 1, o valor de x é 6, depois 7, depois 8, depois 9, né? Quando ele é 9, ele vai somar aqui uma última vez, então o valor de x vai ser 10, e quando ele verificar aqui se x é menor do que 10, ele vai entender que isso é falso, porque x não é menor do que 10, x neste caso vai ser igual a 10, tá? Então ele conseguiu executar o código do while 5 vezes, tá? 5 vezes. Também vimos no nosso encontro passado os laços de repetição utilizando o recurso for. A gente percebeu que o for em si mesmo, ele já cria tanto essa variável de controle, porque ele sabe geralmente a quantidade de valores que há na lista, né? Por exemplo, aqui a gente criou uma lista de números, né? A lista ela é representada por esses colchetes, e cada objeto da lista ele está aqui posto e ele é separado por vírgula, tá? Então a gente tem aqui o valor 1, o valor 2, o valor 3, o valor 4, 5, 6, 7, 8 e 9, tá? Então eu vou aqui, ó, criei aqui esse objeto na memória, né? Então dentro de lista números está armazenado esse conjunto de valores no formato de uma lista, tá? E o for, ele é utilizado justamente dessa maneira, por isso que eu estou trazendo esses conteúdos de repetição, porque hoje a nossa temática é listas em Python, tá? Então o for, a gente vai criar aqui no for uma variável qualquer, então, qualquer valor que a gente quiser criar, e a gente vai entender que esse número aqui, ele está dentro dessa lista de números. Então, por exemplo, esse número, na primeira vez que ele executar esse código, ele vai ser 1, então ele vai rodar todo o código, depois na segunda execução ele vai ser 2, na terceira execução 3 e assim sucessivamente, tá? No caso aqui, como ele só pede para imprimir os números, então quando a gente rodar ele vai imprimir 1, 2, 3 até o 9. Veja que aqui a gente não precisa criar qualquer variável de controle como a gente fez no while, porque ele já sabe que ele vai pegar o primeiro objeto, o segundo objeto, o terceiro objeto, o quarto objeto, o quinto objeto até o nono objeto, tá bom? Um outro exemplo aqui, utilizando agora valores do tipo string, tá? São nomes de pessoas aqui. A gente vai aqui, ó, rodei, criei essa lista de nomes dentro da memória aqui em nomes, tá? E agora eu vou realizar aqui um for each,
seria o for each do Java, né? Então a gente vai fazer aqui, ó, para nome dentro da lista de nomes, eu posso imprimir aquele nome específico. Então o primeiro nome é Anderson, o segundo Fernando, Daniel, Carlos e Paulo, tá? E aqui a gente vai ter o que seria um for tradicional também, que a gente aprende em outras linguagens de programação, onde a gente vai ter um nome e que eu quero que ele seja dentro do tamanho da lista de nomes, né? Então vamos aqui dar um play e ele vai aqui, ó, tá imprimindo aqui tanto a string nome, que seria a posição, como também ele está colocando o valor do nome aqui também, certo? Vamos lá, pessoal, agora vamos começar de fato a nossa introdução à lista, tá? Por quê? Porque a gente já viu que a lista é um negócio bacana da gente utilizar e muito necessário. Listas nada mais são do que coleções ordenadas, portanto, a gente pode acessar qualquer elemento da lista informando a posição, né? E a posição ela também recebe o nome de índice daquele item que a gente deseja dentro do interpretador Python, né? Então, por exemplo, aqui a gente tem uma nova lista de nomes, onde eu armazenei dentro da variável nomes a lista Messias, Emanuel, Miguel, João, tá? E aqui eu vou imprimir essa lista de nomes e também eu quero saber o tipo do que seria essa variável nomes, tá? Então quando eu rodar aqui, ó, você vê que quando ele imprime tanto com esses colchetes, quanto identificando aqui cada item, ó, entre aspas, simples, que identifica que eles são uma string, né? E que o tipo dessa variável nomes é um tipo lista, tá? Então a gente percebe que há aí um objeto do tipo lista. E como que eu poderia acessar cada um desses valores? Bem, é importante a gente saber que na lista o índice ele sempre vai começar pelo valor 0. Então Messias aqui, apesar de ele estar na posição 1, o índice que identifica ele é o índice 0. Emanuel, como está na posição 2, mas o índice que identifica ele é o índice 1. Miguel na posição 3, mas o índice que identifica ele é o índice 2, tá? E João na posição 4, o índice que identifica ele é o índice 3, tá? Vamos realizar um suave teste, tá? Quando a gente imprimiu toda a lista de nomes, deixa eu até separar aqui, ó. Print, tá? Toda a lista, nomes. Você vê que ele me dá todos os objetos dentro de um colchete e separados por vírgulas. E se eu fizer dessa maneira aqui, ó, se eu imprimir nomes e dentro de um colchete logo ao lado da palavra nomes, o 0, o que ele vai me dar aqui, ó? Ele me deu o valor que está dentro da lista de nomes na posição 0. E aqui, ó, na posição 3. João, que está na posição 3, tá? Perdão, está na posição 4 e do índice 3. E se eu colocar aqui, por exemplo, um negativo, menos 2, quem que ele vai me dar? Ele vai me dar o Miguel, tá? Então aqui a gente percebe, ó, por essa lista aqui, ó, que eu tenho a posição 0, que é o Messias, a posição 3, que é o João, e a posição menos 2, ó, menos 1, menos 2, que seria o Miguel, tá bom? Então é dessa maneira que você vai acessar o elemento dentro de uma lista, tá? E como é que você pode alterar elementos de uma lista? Então vamos aqui criar uma nova lista agora de frutas, tá? Então eu tenho aqui, ó, pera, uva, maçã, kiwi, tá? Vamos dar aqui, ó, executar o player, eu criei isso aqui na memória. Vamos imprimir para a gente visualizar pera, uva, maçã e kiwi. E agora eu quero alterar aqui, por exemplo, a minha uva por abacate. Então eu vou armazenar dentro da lista frutas na posição 1 e eu vou trocar o valor que estiver aqui dentro por esse valor que estivesse aqui. Como se eu estivesse atribuindo, na verdade, de fato, eu estou atribuindo este valor dentro desta variável, dentro deste identificador. Só que esse identificador faz parte de uma lista, né? Então, quando eu já tiver aqui um play, a gente vai substituir uva por abacate. Vamos ver o que aconteceu. Justamente aqui, ó, saiu o elemento uva e entrou o elemento abacate, tá? Vamos aqui realizar novamente, ó, vamos tirar o elemento 3, que é o kiwi, tá? Lembrando que uma coisa é a posição dele, outra coisa é o índice que ele está, tá? Então ele está na posição 4, no índice 3, tá bom, pessoal? E aí aqui a gente vai ter justamente, ó, a laranja que vai substituir o kiwi,
Vamos ver aqui como é que vai ficar. Ó, agora tem um pera, abacate, maçã e laranja, tá? Imprimindo aqui o elemento 2, que é a maçã, tá? E aqui também uma coisa que é muito interessante é que as listas no Python são bastante flexíveis, então você não precisa colocar apenas um tipo de valor dentro dela. Vamos ver o que acontece aqui se a gente substituir o elemento frutas da posição 0 por esse valor enorme aqui, tá? Então se a gente aqui, ó, executar e imprimir, a gente vê que a gente passa a ter esse valor inteiro e outros valores aqui do tipo string. Isso é importante para que a gente tenha bastante cuidado quando estiver manipulando nossas listas no Python, tá bom? E aqui eu vou voltar aqui o valor 0 para o tipo, para a fruta kiwi, tá? Então agora eu tenho aqui novamente a minha lista de frutas, tá bom, pessoal? Lembrando a você, ficou alguma dúvida, coloca nos comentários aqui embaixo que eu vou ter o maior prazer em me comunicar com você, em me conectar com você e responder as suas dúvidas. Qualquer coisa também, busca lá no meu Instagram, tá? mrafaelbatista.dev, que também eu vou ter o maior prazer em conversar com você por lá, tá bom? Bem, pessoal, aqui a gente viu como que a gente substitui o elemento de uma lista, né? E como que a gente faria, por exemplo, para adicionar novos elementos? A nossa lista aí a gente ficou brincando com ela, mas ela ainda tem 4 elementos dentro da lista, tá? Bem, uma função muito simples é a função append, tá? Então veja que eu coloco aqui, ó, o nome da lista, ponto append, tá? E dentro dos parênteses eu passo o elemento que eu quero colocar dentro da lista, tá? Então aqui eu vou dar um play. Ao executar essa função, ele vai adicionar ao final da lista, por isso que append, né, end de final, ele vai adicionar justamente aquele elemento que foi passado para ele. Se eu adicionar aqui um novo elemento, o elemento banana, quando eu imprimir novamente a minha lista, eu vou ter aqui um novo elemento chamado banana, tá? Essa é a primeira forma, utilizando o append, onde eu posso adicionar um novo elemento. Mas é também possível concatenar, juntar a lista atual que eu tenho com uma nova lista, né? Que é o novo caso aqui, ó. Eu estou armazenando dentro da identificador frutas a própria lista de frutas que eu tenho e estou adicionando, concatenando a ela uma nova lista que vai conter melancia, mamão e coco, tá? Então, quando eu executar aqui o meu play e depois executar o play da célula de baixo para imprimir, eu vou ver que eu ainda tenho aqui o meu abacaxi, que eu adicionei pelo append, a banana, que eu adicionei pelo append, e a lista que eu concatenei aqui de melancia, mamão e coco, tá bom? Outra forma é o método insert. O método insert ele é fundamental porque ele vai inserir aquele elemento justamente na posição que eu desejar. E o que acontece? Se eu tenho um elemento na posição 2, que é o caso que a gente tem aí, ó, o elemento da posição 2 é a maçã, ele vai ser deslocado e vai ser encaixado ali o elemento que eu estou passando aqui na função insert. Mesma coisa, o nome da minha lista, ponto, função insert, aí eu preciso passar como parâmetro para ela a posição que eu quero adicionar e também o valor que eu quero adicionar. Claro que essa posição aqui tem que ser uma posição válida, tá? Então eu tenho que verificar o tamanho da minha lista e colocar ele dentro de uma posição que existe na lista. Então, por exemplo, se a minha lista tem 50 elementos, eu não posso colocar esse novo elemento aí, morango, na posição 100, porque eu tenho uma lista que não tem 100 elementos. Mas de 0 até 49 eu posso adicionar ele tranquilamente em qualquer posição, tá bom? Então eu estou dando play aqui. Quando eu vou imprimir, está lá o morango, ó. Ele afastou, ele se encaixou aqui entre a abacate e a maçã e deslocou a maçã para uma posição a mais e todos os demais itens da lista para uma posição a mais, tá? Bem, quando tentamos adicionar com o insert um valor na lista em uma posição maior do que a do tamanho da própria lista, o dado é adicionado ao final da lista, tá? Então aquilo que eu falei, não adianta, porque ele não tem 100 elementos, mas aí ele vai adicionar o elemento da mesma forma, tá? Então vamos aqui, ó, imprimir. Eu imprimi aqui, ó, e fruta indisponível foi adicionado ao final da lista, certo? E de 10 posições, ele passa aqui a ter 11 posições. Beleza, pessoal? Bem, temos mais ainda algum recurso aqui. O vídeo está ficando um pouquinho grande, mas é importante porque a gente faz esse resumão sobre lista, tá?
quando a gente remove um elemento da lista, tá? A gente tem a instrução del, que é uma função que pode deletar elementos da lista, pode remover um elemento da lista passando como parâmetro a sua posição. Bem, para isso você deve conhecer a posição do item da lista. Você pode pesquisar o índice, ou seja, a posição de um item na lista com a função index. Então é importante que é o seguinte, eu vou imprimir aqui novamente minha lista de frutas, kiwi, abacate, morango, maçã, laranja, abacaxi, banana, melancia, mamão, coco e fruta indisponível. Bem, eu quero tirar daí esse fruta indisponível, mas eu não sei qual é a posição dele. Eu sei que ele existe. Então eu vou passar o nome da minha lista, frutas, ponto, index, que é o que eu quero saber, e dentro dela o valor. Qual é o valor? O valor é justamente isso daqui, o valor do meu objeto, fruta indisponível, ou coco, ou mamão, todo aquele index que eu queria saber, eu tenho que passar um desses valores. O valor que eu quero descobrir é fruta indisponível. Então eu vou dar o play aqui, eu já descobri que ele tem a posição 10, que ele está no índice 10, e aí sim você pode utilizar a função, o recurso del, a instrução del, frutas e 10, tá? Então quando eu der esse play aqui, ele vai justamente remover o fruto indisponível, ele saiu lá do final, tá? Del, nome da minha lista, tá? E entre colchetes a posição que a gente descobriu aqui em frutas indisponível, tá bom, pessoal? Bem, vamos lá. Aqui eu fiz uma função, na verdade uma instrução um pouco mais robusta, né? Então, por exemplo, eu quero saber qual é a minha fruta, né? A fruta que eu quero escolher, né? A fruta do usuário. Eu quero aqui, dentro do input, por favor, digite a fruta que você deseja retirar. Eu vou querer tirar daqui, a banana, tá? Bem, o que ele está fazendo aqui, Ele está armazenando dentro dessa variável user fruta, né? A fruta do usuário. Qual é o valor? Eu vou digitar banana, como ele armazena já em string por causa do input, ele vai colocar a string banana que eu vou digitar, tá? Usuário, aqui dentro, tá? E aqui eu já estou utilizando a função del, tá? Del frutas, e veja que dentro aqui eu não passei um número. Como eu passei 10 aqui em cima, eu não passei um número, eu passei uma outra função, que é a lista.index e user fruta. Vamos recapitular aqui, O meu index, ele vai me trazer o índice daquela fruta, né? A posição daquela fruta, tá? E essa posição, ela é justamente um valor inteiro. Então, tudo isso aqui, vai ser substituído pela posição da fruta que eu digitar. E o del, ele vai apagar, mas para isso ele precisa de um valor inteiro, que vai ser justamente esse valor aqui substituído. Então, tudo isso daqui nada mais é do que uma maneira com menos linhas, mais simplificadas, mais automatizada, que eu estou utilizando para ir tornando mais interativa também, né? Vamos ver aqui, eu vou dar o play, vou digitar aqui justamente banana, vou dar um enter e ele executou alguma coisa. Quando eu vou imprimir aqui, ele tirou lá o banana do lugar, tá? Então, tudo isso aqui é para que tenha o usuário interagindo com o sistema, ao mesmo tempo que ele também está realizando o delete da fruta, tá? Outro método para remoção é o método pop, tá? O método pop, ele é possível utilizar um valor mesmo após removê-lo da lista. Este método trabalha a lista como se fosse uma pilha, então ele remove o último elemento da lista por padrão, tá? Então eu tenho aqui, frutas, né? Tem coco, mamão e tal. E aqui ele vai fazer, o pop de frutas, né? O frutas pop, o que ele vai fazer? Você vai remover a fruta coco, mas vai armazenar a fruta coco aqui dentro. E ela vai sair da lista, mas ela vai estar armazenada em algum lugar, tá? É quando você precisar realizar o valor dessa maneira, tá? Então vou dar o play aqui, ele só armazenou. E aí quando eu printar frutas, o coco saiu, mas eu armazenei o valor de coco aqui em pop de fruta, na fruta que foi removida, tá? Então isso aqui pode ser um negócio interessante, por exemplo, você vai remover aquele elemento da lista, mas você quer pegar aquele elemento e armazenar ele num banco de dados de frutas excluídas ou de lista já comprada, enfim. Você vai criar aí uma maneira, tá? Mas outra forma também é que você pode utilizar o pop também
para remover qualquer elemento da lista, desde que você passe como parâmetro o índice daquela fruta. A gente já viu que se a gente colocar frutas.index abacaxi, a gente vai ter como retorno aqui a posição daquela fruta, tá? Então a gente vai fazer aqui, ó. A posição é 5, mas quando a gente utiliza aqui, ele substituiu justamente esse valorzão aqui, ó, que é exatamente o valor que está aqui, por 5, tá? E aí, quando a gente vai ver lá, a gente tirou o abacaxi. O abacaxi estava nesta posição aqui, ó, entre a melancia e a laranja, tá bom? A gente ainda tem também o método remove, que ele é utilizado para remover um item da lista pelo seu valor, tá? Bem, como eu já removi aqui a banana, eu vou tirar o morango. Aqui, ó, morango, tá? Então, a gente tem aqui a lista de frutas, abacate, morango e tal. Vou imprimir, remover aqui, depois imprimir novamente. E aqui eu também tirei o morango, ficou apenas a nossa lista pequenininha aqui de frutas. Pessoal, a gente passou hoje por várias funções, entendendo o que é uma lista. Na verdade, começamos revisando os laços, né, while e for, e depois a gente foi entender a lista, como acessar elementos, como adicionar elementos, como substituir elementos e como remover elementos. Tudo isso é muito importante. A aula ficou bastante grande aqui, ó, com mais de 20 minutos. É importante que você volte e revise se tiver alguma dúvida, tá? E claro, se houver algo que você não conseguiu fazer, deixa aqui nos comentários que a gente vai conversar, vai dialogar, eu vou ter o maior prazer de participar com você, tá bom? Peço mais uma vez, se você é novo aqui no canal, não esqueça de se inscrever, de ativar as suas notificações. Se você já é assíduo aqui e se gostou do vídeo, marca o joinha, compartilha com aquele amigo, porque isso é muito importante para ajudar o canal a crescer, tá bom? Nos vemos no próximo encontro, que vai ser muito bacana. Eu estou ansioso já para revê-lo aqui com a gente no nossos encontros de algoritmo e lógica de programação com a linguagem Python. Até lá!